Lucas capítulo 16, versículos 23 e 24, a primeira parte, diz assim: No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Amém. Jesus foi a pessoa na Bíblia que mais falou sobre o inferno. Na verdade, esse texto aqui, a ênfase dele é contar alguma coisa do que acontece lá no inferno. É a única vez na Bíblia que mostra uma pessoa no inferno. Na verdade, o foco da história é o homem rico por causa da audiência que estava ouvindo a Jesus naquela hora. A Bíblia fala no versículo 14 que os fariseus, que eram avarentos e amavam o dinheiro, eles ouviam Jesus ensinar e o ridicularizavam, zombavam de Jesus. E então Jesus conta esta história. Jesus diz assim: havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. O homem era tão rico que geralmente os judeus usavam roupas brancas. A púrpura era tirada de um peixe para colorir a roupa de reis, de pessoas extremamente ricas. E este homem se vestia de púrpura, este homem se vestia do linho mais caro do Egito que naquela época havia. Este homem, a sua vida diária era uma festa. E quando Jesus fala isso daí, evidentemente, logo os fariseus se identificam com este homem. Este é o nosso modelo de vida. Nós queremos ter uma vida assim. É o sinal do favor de Deus sobre a pessoa. Então Jesus fala: havia também certo mendigo, certo homem chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. A palavra aqui para mendigo é tochos, que significa alguém que não tem absolutamente nada. Jesus fala: havia um homem tão pobre, mas tão pobre, ele estava doente, ele estava coberto de úlceras, de feridas, por onde saía pus, é a palavra. Ele estava coberto da cabeça aos pés, e ele jazia, a palavra ele era levado, ele era colocado em determinado lugar, na porta da casa daquele homem rico. Isto mostra que este homem Lázaro, que significa aquele a quem Deus ajuda, na verdade ele talvez tinha uma deficiência de andar, porque a palavra é usada para alguém que é levado. Ele jazia, ele foi colocado lá diariamente, ele era colocado à porta, ao portal, a palavra da casa daquele homem milionário, para pedir alguma esmola às pessoas que entravam e saíam daquela casa. Quem sabe ali alguém joga uma moedinha, dá alguma coisa para mim, porque o mendigo, o deficiente não tinha trabalho, então ele vivia da mendicância. E Jesus fala: ali estava no portal da casa daquele homem um mendigo, coberto de úlceras, extremamente pobre. Alguém o levava pela manhã e colocava lá, e o buscá-lo à noite. Ele ficava ali o tempo todo, e ele desejava, na verdade, comer das migalhas que caíam da mesa do homem rico, mas parece que ninguém lhe dava nada, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Só que de repente a história muda, e a Bíblia diz que aconteceu que o mendigo morreu. E aí vem o choque, o primeiro deles. Porque Jesus fala assim: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para onde Abraão estava. É a única vez que fala seio de Abraão. O que significa, pastor? É onde Abraão estava. Ele foi levado para o mesmo lugar de Abraão.
homem parece que houve um funeral para ele. Mendigo, pobre, miserável, doente. Talvez alguns dias depois alguém notou que o mendigo não estava lá, mas a Bíblia diz que quando o mendigo morreu, os anjos do Senhor vieram e o levaram até onde Abraão estava, que era o céu, a presença de Deus. Aconteceu que morreu o rico e foi sepultado. E então Jesus começa a falar da vida depois da morte. E ele fala, no inferno, aquele homem levantando os seus olhos em tormentos, ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Um choque para aqueles homens, como assim? Abraão é o pai na fé, Abraão com certeza está no céu, a maior referência para o judeu. Abraão está no céu, na presença de Deus, e agora este homem milionário, ele está no inferno, em tormentos, sendo atormentado no plural, de várias maneiras, e ele olha e ele vê ao longe Lázaro, lá está Lázaro, junto com Abraão. Como pode ser uma coisa assim? Este homem rico está no inferno, ele está sendo atormentado entre chamas, ele sente dor, ele sente remorsos, ele enxerga, ele vê as coisas, ele reconhece, aquele lá é Lázaro, aquele mendigo, ele reconhece Lázaro, naquele instante que ele morreu, talvez ainda durante o funeral, aquele homem se encontra no inferno, no lugar onde Jesus falou que o verme está lá, o fogo nunca se apaga, onde há tremor e ranger de dentes, onde há vazio e solidão e remorsos, lá estava aquele homem. Este homem então grita, ele reconhece, de alguma maneira, embora ele nunca tenha visto Abraão, ele reconhece que é Abraão. Ele grita, pai Abraão, tem misericórdia de mim. Ele reconhece, Abraão é o pai de Israel, Abraão é o pai dos judeus, ele era judeu, ele conhecia as escrituras, ele foi criado na sinagoga, ele sabia versículos de cor, ele era religioso como os fariseus que eram religiosos que Jesus estava falando. Ele foi criado ali na sinagoga, ele aprendeu as escrituras desde pequeno, ele sabe que Abraão era o pai de Israel, era bondoso e misericordioso. Pai Abraão, tem misericórdia da minha vida. Ele fala, manda pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo na água e me refresque a língua e me tira desse tormento. Sabe, não tem como alguém sair daqui e até você, e não tem como você sair daí e vir até aqui, não tem como. A morte sela o destino eterno das pessoas, não tem como. Depois da morte não existe purgatório, não existe lugar para melhorar, não existe lugar de espera, ninguém fica dormindo no sono eterno até a ressurreição, não existe essas coisas. A Bíblia é clara. Jesus, ele falou para o ladrão lá na cruz, quando o ladrão falou para ele, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus não falou para ele, olha, você vai ter que esperar um bom tempo, porque antes você vai para o purgatório, porque você era um ladrão e precisa ser transformado. Jesus não falou isso daí. Jesus não falou para ele, olha, você vai ainda reencarnar em muitas pessoas, fique tranquilo, espera. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou para o ladrão lá na cruz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, porque quando a pessoa morre, naquele instante está selado o seu destino eterno, ou o céu ou o inferno. E ele, já que ele não pode sair daquele lugar, ele faz mais uma súplica para Abraão. Ele fala, pai Abraão, eu te imploro, mande ele à casa paterna, minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, a fim de eles não virem também para esse lugar de tormento. Então Jesus fala, como você pode evitar o inferno? Jesus falou, eles têm Moisés e os profetas,
ouçam-nos. Eles têm a palavra. Escute a palavra. Sabe por quê? Porque Jesus havia falado que as Escrituras de mim testificam. Se eles ouvirem a palavra é lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. A palavra vai dar a direção para a sua vida, do caminho do céu e do caminho do inferno. A palavra, mesmo o Velho Testamento que eles tinham nas mãos, se eles lessem, e se eles entendessem, e se eles realmente ouvissem com o seu coração, com desejo de aprender, eles iriam ouvir que falava de Cristo, que falavam de um profeta, que falava do Messias, e o Messias estava ali diante deles. Olhe para as Escrituras. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você supõe. Deus é tão bom e maravilhoso, Ele deve fazer assim. Não é a tua opinião que vale, meu amado. Olhe para a Bíblia, olhe para as Escrituras, o que é que ela diz. Aqueles fariseus, eles conheciam a Bíblia melhor do que você, eles conheciam os profetas melhor do que você, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles davam o dízimo de tudo, eles iam nas sinagogas e ocupavam os primeiros assentos, e eles faziam longas orações, e Jesus estava dizendo para eles: vocês querem evitar o inferno? Olhe para as Escrituras, vocês têm Moisés e os profetas, escutem, escutem. Se alguém dentre os mortos ressuscitar, eles vão crer, eles vão se arrepender. Eles vão se arrepender. Será? Será que se as pessoas virem milagres, eles vão crer no Senhor? Nem sempre. Porque Jesus ressuscitou um homem que por coincidência se chamava Lázaro. E Jesus estava num jantar depois da ressurreição, jantando, e Lázaro estava lá. E a Bíblia diz que os fariseus estavam planejando por causa disso, em como matar Jesus e como matar a Lázaro. Eles queriam matar aquele que ressuscitou. O morto ressuscitar não os convenceu de que Jesus era Deus. Às vezes as pessoas falam: se eu ver milagres eu vou crer. Se eu visse coisas, Deus é um Deus de milagres, sim. Mas você crê pela palavra, meu amado. Quando você lê a Bíblia e você crê pela palavra, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E você ouve, você crê num Deus Todo-Poderoso, e você se arrepende, se achega a Ele. Abraão falou aqui para o homem, respondeu: se eles não ouvirem a palavra, se eles não ouvirem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Os fariseus estavam ao seu lado, zombando dele. Ali quem estava ali diante deles era o profeta que Moisés falou. Ali quem estava diante deles era a ressurreição e a vida, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Estava ali diante deles pregando a palavra, mas eles não se arrependeram. Embora eles conhecessem as Escrituras, eles viram milagres, mas mesmo assim eles não se arrependiam dos seus pecados. Quando Jesus pregou, o cego enxergou, o paralítico andou, o surdo ouviu, o mudo falou, demônios foram expulsos. Ele pregou a palavra como ninguém. As pessoas ouviam e falavam: nós nunca ouvimos alguém pregar desta maneira, com esta autoridade. Nosso coração arde quando ele fala, mas não se arrependeram. E Jesus falou no final da sua vida: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que foi feito no meio de vocês, há muito elas teriam se arrependido com pano de saco e com cinzas. Eu digo para vocês que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Muitas pessoas que acham que têm uma vida religiosa e por causa disso vão para o céu, não vão para o céu. E muitas pessoas que você acha que não vão para o céu, vão estar lá. Jesus, ele falou o seguinte: muitos naquele dia vão me falar: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres. E Jesus, olhando para eles, vai falar:
quem são vocês? Não vos conheço, vocês que praticam iniquidade. Jesus não contou essa história com prazer. Jesus falou: filho, você se lembra? Querendo lembrar que os fariseus refletissem. Você se lembra quantos bens você recebeu? Mas na verdade, depois de você receber tantos bens, você nunca olhou para Deus. Você não tinha tempo para Deus. Você não se arrependeu dos seus pecados. Aquele homem, Lázaro, não recebeu nada nesta vida. Ele está no céu não é porque ele não recebeu nada nesta vida. Mas apesar de ele não receber nada nesta vida, ele olhava para as Escrituras. Ele era um judeu, conhecia também as Escrituras. Com certeza, quantas vezes ele orou: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor é um Deus de misericórdia e teve misericórdia dele. No instante que ele morreu, que os seus olhos se fecharam, naquele instante, aquela rua, talvez, onde ele estava jogado, onde os cachorros estavam lambendo a sua ferida, a glória de Deus veio àquele lugar, e os anjos do Senhor desceram dos céus, e levaram aquele homem até a presença de Deus, onde Abraão estava, onde os santos estão. Aquele homem, ele orou no lugar errado. O inferno não era o lugar de oração. Aquele homem, ele orou a pessoa errada. Abraão não poderia fazer nada para ele. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus. Não é Pedro, não é Maria, não é João, não é Tiago, não é apóstolo, não é santo, não é pastor, não é nenhum apóstolo, não é profeta. A Bíblia de Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz: não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus. Você pode crer em tudo, mas se você não crer que Jesus é o Senhor da sua vida, não tem como você fazer a oração para qualquer outra pessoa. Ninguém pode salvar você, só Jesus pode salvar você. Nem Abraão pode salvar você. E aquele homem orou muito tarde. Agora não tinha mais tempo para orar. Deveria ter orado antes. Deveria ter reconhecido a bondade de Deus sobre a sua vida, as suas riquezas, e dado glória a Deus. Deveria ter reconhecido a graça comum do Senhor, que faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos, e a chuva caia sobre aquele que ama a Deus e aquele que não ama a Deus, porque Deus é bom, meu amado. Mas ele não reconheceu isso daí. Ele era indiferente com a sua vida espiritual. A sua vida era festa todos os dias, sem pensar nas coisas de Deus. Agora ele ora, e é tarde demais. A gente nunca sabe o dia de amanhã.